Com o nível de água caindo rapidamente, muitas realidades chocantes estão vindo à tona. Restos inacreditáveis do passado, patrimônios surpreendentes, trilhas pré-históricas levando a avisos alarmantes e até criaturas míticas. Prepare-se para assistir às coisas aterrorizantes que foram descobertas em rios. Número 1. Crânio de bisão revela o desconhecido. Mais uma vez, um rio no leste de Montana trouxe à superfície crânios de bisões centenários. Um homem que estava pescando avistou um esqueleto gigante flutuando em sua direção. Após trazê-lo à margem, ele percebeu que não se tratava de algo comum, mas sim de uma cabeça antiga. Desta vez, 2 amigos saíram para explorar o rio Missouri, já que o nível da água estava baixo, e voltaram com um fóssil enorme com um par de chifres ainda presos. Eles enviaram a descoberta para um arqueólogo que, após semanas de pesquisa, confirmou que era, sem dúvida, um fóssil de um bisão antigo, ou até mesmo de uma espécie extinta de bisão. Fósseis como esses são importantes para entendermos melhor a evolução e extinção de grandes mamíferos. Número 2. Pegadas de dinossauros. A maioria dos rios ao redor do mundo está secando, e em alguns lugares a água desaparecida está revelando verdades chocantes do passado. Uma dessas realidades ocultas foi descoberta alguns anos atrás, quando um rio no Texas secou. De repente, uma trilha de pegadas monstruosas foi exposta ao mundo. As grandes pegadas triangulares foram atribuídas ao Acrocantossauro, um enorme lagarto pré-histórico de coluna alta, que pesava cerca de 14 mil quilos. Esse local era considerado uma antiga praia, onde esse dinossauro, de 113 milhões de anos, costumava caminhar. Essas pegadas oferecem uma oportunidade única para cientistas estudarem mais de perto o comportamento dos dinossauros. Número 3. Estátua budista. Não apenas pegadas pré-históricas ou ossos, mas a seca também nos trouxe algumas das estruturas mais inacreditáveis da nossa história. A onda de calor crescente na China e a queda no nível da água do rio Yangtze fizeram com que um trio de estátuas budistas emergisse após 600 anos. As 3 estátuas foram encontradas na parte mais alta de uma ilha no sudoeste do país e acredita-se que foram construídas durante as dinastias Ming e Qing. Uma delas retrata um monge sentado em um pedestal de lótus. As esculturas icônicas, esculpidas em um afloramento rochoso, fornecem uma visão detalhada sobre as tradições de sabedoria antiga. Além disso, essa descoberta abre novas possibilidades de explorar como o budismo influenciou a vida e a cultura naquela região. Número 4. Naufrágio de um século. Os rios que desaparecem podem trazer secas devastadoras ao mundo, mas, em alguns lugares, eles ajudam as pessoas a olhar para o passado da humanidade. Além de tesouros submersos há muito tempo, avisos e estátuas, a seca na Europa também revelou carcaças de navios de guerra ocultos por mais de um século. Aqui estão os restos de um enorme navio que voltou à tona devido à baixa do nível da água no rio Mississippi. As ruínas pertencem ao Brook Hill Ferry, que afundou em 1915. No entanto, o motivo pelo qual foi deixado abandonado ainda é um mistério que precisa ser desvendado. A análise desses naufrágios pode revelar detalhes fascinantes sobre as rotas de transporte e comércio da época. Número 5. Crocodilos mumificados. Bem, esta descoberta é tão estranha quanto o título sugere. Crocodilos mumificados. Você pode pensar que se trata de algum tipo de artefato antigo, mas esses monstros do rio foram preservados pela natureza. Esta descoberta fora do comum foi feita por arqueólogos enquanto limpavam bancos de areia perto da margem seca do rio Nilo. A equipe ficou chocada ao encontrar enormes restos de répteis antigos, 5 dos quais eram apenas cabeças e outros 5 corpos completamente intactos. Outra descoberta surpreendente foi feita na Austrália, onde os restos fossilizados de um crocodilo desafiaram ideias sobre a origem e evolução da espécie. Esses fósseis podem fornecer novas pistas sobre as mudanças climáticas e ambientais que afetaram essas criaturas ao longo dos milênios. Número 6. Presa e crânio de mamute. Caminhar ao longo da margem do rio não apenas traz o solo mais fértil, mas às vezes permite vislumbrar o passado. Uma visão notável da pré-história foi vivida por um explorador enquanto ele inspecionava o banco lamacento de um rio na Sibéria. Uma presa de mamute com aproximadamente 3 metros de comprimento foi encontrada na margem, e acreditava-se que pertencia a um elefante gigante que pode ter vagado pela terra há cerca de 4 a 5 milhões de anos. A descoberta não terminou por aí,
já que, ao se mover mais adiante, um enorme crânio de mamute do mesmo animal também estava esperando para ser descoberto. Estes achados não só são incríveis por si só, mas também contribuem para estudos sobre a fauna extinta da Era do Gelo. Número 7. Stonehenge espanhol. Frequentemente confundido como tumbas de povos antigos, os Stonehenges voltaram a emergir das águas após 50 anos. Primeiramente descobertos no ano de 1926 durante uma seca, eles desapareceram novamente durante uma enchente. Agora, mais uma vez, estão sinalizando outra seca. Arqueólogos estão empolgados em vê-los, pois finalmente poderão pesquisar as pedras com mais detalhes. Como muitos restos humanos são encontrados ao redor dessas pedras, os arqueólogos acreditam que há uma possibilidade de que elas sejam de fato lápides, mas nada pode ser dito com certeza até que a pesquisa seja concluída. Essas formações megalíticas oferecem um vislumbre único das antigas práticas funerárias e crenças espirituais. Número 8. Gliptodonte antigo. Enquanto caminhava com seu gado ao longo de um riacho seco na Argentina, um fazendeiro se deparou com algumas protuberâncias incomuns perto da margem. Após uma observação mais atenta, descobriu que eram grandes estruturas rochosas. Autoridades locais foram informadas, investigaram adequadamente a área e ficaram surpresas ao descobrir que as supostas estruturas rochosas eram, na verdade, os restos fossilizados de um enorme gliptodonte. Essas conchas de tamanho de carro, pertencentes a animais antigos, são acreditadas como tendo 20 mil anos e estavam todas voltadas na mesma direção, como se estivessem caminhando em busca de algo. Esses fósseis revelam muito sobre a vida e o ambiente desses gigantes pré-históricos. Número 9. Esqueleto de 500 anos. Alguns anos atrás, partes secas do rio Tâmisa ofereceram uma vista incrível ao revelar um esqueleto humano usando longas botas de couro. O esqueleto medieval foi encontrado durante trabalhos de escavação e chocou os trabalhadores com suas botas de cano alto e sola dupla reforçada, recheadas com algum material que poderia ter sido musgo, para manter os pés do usuário aquecidos ou para ajustar melhor as botas. Acredita-se que o esqueleto tenha cerca de 500 anos, oferecendo um vislumbre da vida na antiga Londres. A forma como ele acabou ali ainda é um mistério, mas seus ossos sugerem que ele pode ter morrido no rio enquanto tentava ganhar a vida. Descobertas assim ajudam os arqueólogos a entender as condições de trabalho e vida nas cidades medievais. Número 10. Caverna sob o rio. O rio mais longo e historicamente mais importante da Ásia Ocidental esconde muitos mistérios e histórias que poucas pessoas conhecem. Esta é a história do rio Eufrates, que, como muitos outros grandes rios do mundo, está secando. A queda no nível da água revelou muitas estruturas peculiares, e uma delas é uma misteriosa abertura subterrânea. De acordo com arqueólogos, isso pode ser a entrada de uma caverna sob o rio antigo. No entanto, também há a possibilidade de que seja a abertura de um túmulo enterrado, cujo acesso poderia ajudar os pesquisadores a estudar mais sobre a vida dos povos antigos. A exploração contínua dessas cavernas pode levar a descobertas que mudem nossa compreensão da história humana. Número 11. Fóssil do período Mioceno. Quando se trata de fósseis, o tamanho não importa. Cada um deles é uma descoberta enorme, especialmente se for do período Mioceno. Esta era geológica, que começou há cerca de 23 milhões de anos, é conhecida por ser uma época cheia de criaturas fascinantes, desde tubarões até grandes mamíferos. Durante essa época, os oceanos e florestas abrigavam diversas formas de vida. Um homem encontrou um grande pedaço de fóssil perto de um rio e sabia que não pertencia a um tubarão. Ao levar sua descoberta a um laboratório de pesquisa, cientistas confirmaram que se tratava de um peixe pré-histórico desconhecido, possivelmente parte de uma cadeia alimentar complexa daquela era. Esse tipo de achado ajuda a preencher lacunas na história evolutiva dos animais marinhos. Número 12. Crocodilo com chifres. Uma reviravolta na história dos crocodilos aconteceu quando uma equipe de pesquisadores, em busca de algo extraordinário, mergulhou em uma caverna submersa na Austrália e encontrou uma espécie chocante de crocodilo extinta há cerca de 2.000 anos. Não era apenas um crânio de 8 milhões de anos, mas a descoberta de um crocodilo com chifres, algo nunca visto antes. O crânio descoberto foi considerado parte de uma espécie extinta, desconhecida pela comunidade científica até então. Como esse crocodilo com chifres se extinguiu,
continua sendo um dos maiores mistérios. Além disso, a descoberta pode lançar luz sobre a adaptação e evolução de crocodilos em ecossistemas isolados. Número 13. Crânio de unicórnio. Se você pensa que unicórnios são apenas criaturas míticas, prepare-se para ser surpreendido. Recentemente, alguns fósseis foram encontrados por trabalhadores locais que sugerem que esses animais de fato existiram. Um engenheiro no Egito, enquanto trabalhava nas pirâmides, encontrou o que parecia ser um crânio de unicórnio. Os pesquisadores ainda não têm certeza se esses animais eram reais, mas sugeriram que uma criatura semelhante a um unicórnio pode ter caminhado pela Terra. Ao contrário da imagem clássica, o animal provavelmente tinha mais semelhança com um rinoceronte do que com um cavalo. Essas descobertas continuam alimentando o debate sobre a veracidade de lendas antigas e como elas podem estar relacionadas a espécies reais extintas. Número 14. Peixe de 90 milhões de anos. Durante uma competição de pesca no rio Missouri, um pescador de Elkhorn fez uma captura que tirou todos os outros competidores da disputa. Após lançar mal a isca, seu anzol ficou preso em uma rocha, e ele remou até o local para libertá-lo. Foi aí que ele notou alguns ossos, que a princípio pensou serem de um cervo ou bagre. Ao compartilhar as fotos online, descobriu-se que os ossos eram, na verdade, restos fossilizados de um peixe pré-histórico conhecido como bulldog. Esse peixe de 6 metros, que viveu há cerca de 90 milhões de anos, nadava nas águas rasas durante o período Cretáceo. Fósseis como esses fornecem uma janela rara para o ecossistema marinho pré-histórico, permitindo que cientistas reconstruam a biodiversidade daquela época. Número 15. Esqueleto desconhecido. Há alguns anos, durante uma caminhada perto de um rio no Vietnã, um homem notou um objeto estranho deitado na margem. Tomado pela curiosidade, ele decidiu investigar o que parecia ser o esqueleto de uma espécie desconhecida, com uma cabeça deformada, um corpo torcido, além de pernas finas e longas. Nenhuma característica do esqueleto se assemelhava a qualquer criatura conhecida. O esqueleto misterioso permaneceu um enigma, até que foi levado para um laboratório, onde foi analisado e, para surpresa de todos, revelou-se nada mais do que parte de um tronco de árvore antigo que cresceu de maneira bizarra, assumindo uma forma que lembrava uma criatura de outro mundo. Mesmo com a decepção, o episódio reforçou como a natureza pode criar ilusões intrigantes. Número 16. Filhote de lobo mumificado. Com idade entre 6 e 9 semanas, mas com mais de 50 mil anos, conheça Jur, o filhote de lobo encontrado em uma camada de permafrost perto da cidade de Dawson, no território de Yukon. Com exceção de seus olhos, todo o corpo de Jur estava perfeitamente preservado, desde seus órgãos internos até seu pelo espesso. Os pesquisadores chamaram-na de a múmia de lobo mais perfeita já encontrada. Enquanto ainda examinam a pequena múmia, eles concluíram que ela provavelmente morreu de fome, ou no pior dos casos, por um ataque de predador, pois sendo tão jovem, Jur não teria como se defender. Essa descoberta é uma raridade, proporcionando aos cientistas uma visão detalhada da vida animal da Era do Gelo. Número 17. Peixe monstro. Se houvesse uma palavra maior do que enorme, seria necessária para descrever o tamanho deste peixe. Carregado por mais de 5 pessoas, um peixe incrivelmente grande foi encontrado alguns anos atrás em um rio na República Dominicana, na região do Caribe. Conhecido como garoupa gigante, esse enorme peixe foi capturado acidentalmente em uma rede de pesca e já estava morto quando foi encontrado. Como não é uma captura comum, em vez de descartar a carcaça rara, os pescadores decidiram levá-la para um centro de pesquisa, onde cientistas analisaram a causa da morte do peixe. A garoupa gigante é uma das maiores espécies de peixes de água salgada, atingindo facilmente mais de 2 metros de comprimento e pesando até 300 quilos. Número 18. Peixe sobrevivente da seca. Em condições de fluxo extremo, ou até mesmo sem água, este peixe pode sobreviver praticamente em qualquer ambiente. Geralmente encontrado nas águas da África, quando a seca chega, ele se transforma em um mamífero que respira ar, recebendo assim o nome de peixe-pulmão. Como qualquer outro peixe, eles possuem brânquias que ajudam a extrair oxigênio da água, mas também têm pulmões que lhes permitem respirar quando a água escasseia. Durante a seca, eles envolvem seus corpos em uma camada de muco que age como principal fonte de nutrientes, permitindo-lhes sobreviver por até 1 ano.
Quando a água volta, eles retornam à vida normal. O peixe-pulmão é um exemplo perfeito da incrível capacidade de adaptação da natureza. Número 19. Monstro desconhecido do rio. Os rios, sem dúvida, abrigam criaturas que ficaram escondidas do olhar humano por muito tempo. Uma dessas criaturas misteriosas foi avistada durante uma pesquisa aérea, quando um drone sobrevoava o rio Coatzacoalcos, no México. Sob as águas turvas do rio, uma criatura apareceu como um grande objeto, flutuando tranquilamente. O mais impressionante é que antes de alguém conseguir identificá-la, a criatura desapareceu rapidamente nas ondas nebulosas. Alguns especularam que isso poderia ser uma evidência do famoso monstro do Lago Ness, mas ninguém tem certeza. Pode ser outro monstro fluvial espreitando nas profundezas, esperando ser descoberto. Essas aparições alimentam a imaginação de muitos sobre o que realmente pode estar vivendo nas profundezas dos rios e lagos. Número 20. Cauda de sereia. Há uma criatura gigante de água doce ou uma sereia nadando por aí. Essa criatura estranha foi filmada há quase uma década, quando 2 pescadores estavam fora pescando no rio Sirena. De repente, a uma curta distância de seu barco, eles notaram uma grande cauda batendo na superfície da água. No início, pensaram que era um golfinho, mas logo perceberam que esse animal não sobrevive nesse tipo de habitat. Além disso, a cauda bifurcada sugeria algo mítico. Outros acreditavam que poderia ser uma foca caçando peixe, mas como apenas a cauda foi vista, os pescadores estavam convencidos de que tinham capturado um vislumbre de uma sereia espreitando no rio. Lendas de criaturas aquáticas como sereias existem há séculos, mas raramente são registradas em vídeo. Número 21. Ser estranho. Nem das partes secas dos rios, nem espreitando na superfície da água. Desta vez, uma criatura estranha foi encontrada a poucos passos da margem do rio. Tudo começou quando um homem, enquanto procurava por seu animal de estimação perdido, se deparou com algo realmente sobrenatural deitado no chão lamacento. Havia um corpo estranho. Inicialmente confuso, ele decidiu examinar a criatura mais de perto com a ajuda de um galho de árvore. Sua pele rosada, o corpo escorregadio e rígido, além de características desconhecidas, faziam parecer o resultado de algum experimento científico fracassado, já que nenhuma das suas características se assemelhava a qualquer ser vivo conhecido. Alguns acreditavam que poderia ser o corpo em decomposição de um anfíbio, mas ninguém estava confiante o suficiente para afirmar algo concreto. Esses avistamentos aumentam as teorias sobre a existência de criaturas mutantes desconhecidas. Número 22. Alienígena humanoide minúsculo. Conhecida por ser misteriosa há séculos, a região do Rio de Utah, perto da Área 51, é famosa por avistamentos de coisas estranhas. Uma mulher, decidida a passar o dia explorando a área em busca de algo sinistro, ficou chocada quando avistou uma criatura pendurada em uma rocha que parecia com um humano em miniatura. Outra característica que aumentava o medo era o corpo listrado da criatura. Quando ela postou o vídeo na internet, perguntando se alguém sabia o que poderia ser, o vídeo gerou um debate. Alguns diziam que era um boneco, enquanto a maioria acreditava que era um verdadeiro ser alienígena capturado pela câmera. Esses avistamentos continuam a alimentar a curiosidade e as especulações sobre a possibilidade de vida extraterrestre. Número 23. Criatura estranha. Peixe mutante, bebê alienígena morto ou uma nova espécie emergente das águas. Deitado morto na margem de um rio, com um corpo escorregadio e uma estrutura que lembrava um peixe, esta misteriosa criatura foi encontrada no Reino Unido. A criatura tinha menos de 1 metro de altura, e como ninguém conseguia identificar a sua espécie, as autoridades foram chamadas rapidamente ao local. Quando chegaram, levaram o ser estranho sob custódia e garantiram que mais informações seriam reveladas em breve. Mesmo após 1 ano, nada foi esclarecido, o que aumentou as suspeitas de que poderia ser algo realmente assustador. Este mistério continua sem solução, alimentando especulações sobre o que pode estar escondido nas profundezas dos rios. Número 24. Criatura pré-histórica. Um evento digno de pesadelo ocorreu em um rio na China com um grupo de pescadores. Enquanto voltavam para casa após um longo dia de pesca, sentiram uma grande perturbação nas águas do rio. Isso aconteceu no rio Yangtze, na China, no ano de 2017. Assumindo que poderia ser um tubarão vindo em sua direção, eles se prepararam para capturá-lo.
Mas quando a criatura se aproximou, eles ficaram horrorizados ao ver suas características estranhas. Um focinho longo, olhos esquisitos e um torso ainda mais incomum, nadando pelas águas, chocou os pescadores. Eles ficaram perplexos, sem saber se tinham capturado um peixe-alligator mutante ou alguma criatura parecida com o monstro do Lago Ness. Essas aparições alimentam lendas locais e reforçam a ideia de que há muito mais por descobrir nos rios do mundo. Número 25. Besta atravessando o rio. Quando você está navegando em um rio, nunca se sabe o que pode encontrar. Enquanto cruzava uma parte inexplorada do rio Amazonas, um homem avistou uma criatura estranha caminhando pelo rio. Assumindo que era um urso atravessando a correnteza, ele tentou se aproximar, mas logo percebeu que era algo diferente, uma besta bípede, sem nenhuma semelhança com qualquer criatura conhecida. Além disso, era quase impossível para qualquer animal selvagem atravessar o rio com tanta rapidez como essa criatura conseguiu fazer. Ao ver o tamanho do animal, o homem achou que não seria uma boa ideia chegar muito perto, mas conseguiu capturar alguns momentos raros da besta misteriosa, que mais tarde foi analisada por pesquisadores. A criatura continua sendo um enigma para a ciência, levantando questões sobre o que ainda pode estar escondido nas florestas inexploradas. Número 26. Rato-rei em movimento. Este fenômeno bizarro foi filmado na Rússia, quando um fazendeiro estava inspecionando suas plantações em busca de roedores. No entanto, sua rotina diária se transformou na descoberta mais estranha de sua vida. Ao separar os galhos das plantas, ele se deparou com um amontoado de ratos entrelaçados e tremendo para se soltar. A cena parecia incompreensível à primeira vista. Posteriormente, ele descobriu que estava olhando para um raro rato-rei, uma coleção de ratos com as caudas emaranhadas e presas. Geralmente, ratos encontrados nessa situação não sobrevivem, mas esta foi a primeira vez que um rato-rei vivo, composto por 5 ratos, foi avistado. Na cultura popular, o rato-rei é associado a diversas superstições, muitas vezes visto como um mau presságio, especialmente relacionado a pragas. Essa descoberta renovou o interesse por esse raro fenômeno natural. Número 27. Peixe ciclope. Você pode ter visto muitas criaturas estranhas em sua vida, mas certamente este peixe ciclope será o mais estranho de todos. Não se trata apenas de um ciclope, mas de um ciclope albino. Este peixe branco com um único olho assustador foi encontrado no México por um pescador que, a princípio, não acreditou no que estava vendo. Esta criatura completamente incomum foi encontrada dentro da barriga de sua mãe, junto com seus irmãos, mas nenhum outro peixe da ninhada tinha esse único olho funcional na parte frontal da cabeça. Esse raro espécime de peixe ciclope albino foi considerado uma descoberta única, mas infelizmente ele não sobreviveu por muito tempo, morrendo pouco depois de ser descoberto. Estudos indicam que essas mutações genéticas são extremamente raras, especialmente em peixes. Número 28. Pegada humana. Houve um tempo em que as pessoas acreditavam que os dinossauros existiam muito antes dos humanos. Bem, essa crença ainda prevalece, mas algumas descobertas sugerem o contrário. Uma dessas descobertas é esta: uma pegada humana que foi encontrada ao lado de pegadas de dinossauro. Um homem do Texas estava caminhando por um rio seco quando se deparou com pegadas gigantes. No início, ele pensou que fosse de uma criatura enorme, mas ao examiná-las de perto, ficou chocado ao perceber que se tratava de uma pegada humana, embora extremamente grande. O mais surpreendente é que as pegadas estavam lado a lado com trilhas de dinossauros. Isso levanta a questão: será que os dois coexistiram ou há uma explicação melhor para isso? Pesquisas mais aprofundadas sobre a descoberta podem mudar nossa compreensão da coexistência de humanos e dinossauros. Número 29. Pedras da fome. Se você me vir, chore. Com palavras tão duras gravadas nelas, as pedras da fome, que indicam fome e catástrofes, apareceram novamente. Inicialmente colocadas pelos governos alemães no século XVII, quando secas severas atingiram a região, essas pedras serviam como um meio de comunicação entre as pessoas famintas que procuravam alimentos e o governo. Elas acabaram sendo submersas nos rios, mas não foram apenas o governo que gravou nelas. Muitas pessoas deixaram mensagens para futuras gerações, alertando sobre desastres iminentes.
As pedras afundadas só reaparecem quando o nível do rio seca até o ponto em que estão, e o fato de estarem reaparecendo novamente pode ser um sinal de que uma nova seca severa está a caminho. Essas mensagens históricas são um lembrete do impacto devastador que a falta de água pode ter nas sociedades. Número 30. Artefatos indianos antigos. Representando a história, especialmente do povo ariano antigo, que viveu há séculos, e alguns até datando da Idade do Gelo, os artefatos indianos antigos são descobertas valiosas que os exploradores sempre procuram em rios com níveis de água baixos. Pontas de flechas, lanças e ferramentas rudimentares têm muito mais valor para os pesquisadores, pois a ponta de flecha mais antiga pode contar histórias de uma civilização de 65 mil anos, enquanto as mais recentes podem fornecer informações sobre civilizações de 6 mil anos atrás. Esses artefatos ajudam os arqueólogos a entender as estratégias de defesa e as armas utilizadas por essas antigas civilizações. Além disso, muitos nativos americanos afirmam ter encontrado recentemente artefatos que podem revolucionar o entendimento sobre como essas culturas sobreviveram e prosperaram. E é isso, amigos. Se você tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal.